Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de dezembro de 2025. São 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, o relatório de inteligência da ABIN para 2026 traz notícias extremamente preocupantes para o Brasil. O relatório aborda, na sua versão que vai sair em breve, vai ser publicada em breve, inclusive na internet, para quem quiser ler, aborda um risco de interferência dos Estados Unidos e do crime organizado brasileiro nas nossas eleições gerais de 2026. No caso, quando fala de ingerência dos Estados Unidos, está falando de ingerência sob a batuta de Eduardo Bolsonaro, do seu capanga lá, o tal do neto do ditador, e o Donald Trump, que não se tem ainda certeza exatamente do que é que esse homem planeja e o que é que ele pode fazer no seu esforço eleitoral para 2026. Porque enquanto houver eleições aqui no Brasil, vão estar acontecendo também logo em seguida, lá nos Estados Unidos, as eleições para o Legislativo, a Câmara e o Senado. E esse relatório, na verdade, ele repercute uma ameaça do Eduardo Bolsonaro de que o Donald Trump não reconheceria a eleição do Brasil e sabe-se lá mais o que, se vai despejar dinheiro aqui dentro para tentar desestabilizar o presidente Lula, o que é que está sendo armado. Mas realmente o relatório da ABIN é preocupante porque também vê, juntamente com Trump e os Bolsonaro, vê também o risco de o PCC interferir, PCC, Comando Vermelho, crime organizado, interferirem. Então você tem uma aliança aí, Eduardo Bolsonaro, Donald Trump, PCC e Comando Vermelho para desestabilizar as eleições no Brasil. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Eu estava aqui, eu encontrei o líder do Brasil a entrar aqui, eu falei para ele, nós nos embraçamos, e as pessoas falando, dá para acreditar nisso? Nós concordamos que nós vamos nos encontrar na próxima semana. Não temos muito tempo para falar, mas aqui, né, não foi tipo 20 segundos. Mas nós conversamos. Nós concordamos em conversar na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável. E eu gosto dele. E ele gosta de mim. E eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto. Mas tivemos ali esses 30 segundos ali, foi uma coisa muito rápida, mas foi uma química excelente. Isso foi um bom sinal. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade. Optar, né, se for mantida a prisão de Bolsonaro. E se o sistema brasileiro quiser optar por um caminho igual ao da Venezuela, que em cima da eleição deixou a Maria Corina Machado inelegível durante 15 anos,
Ou ainda seguir o caminho da Nicarágua, que é o que mais parece com o do Brasil, né? Prendendo os opositores presidenciáveis que possam bater de frente com esse sistema e colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar? Lamento dizer, mas tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. O Brasil está correndo um sério risco de, a seguir por um caminho ditatorial, não ter as eleições reconhecidas. Bom, o fato é que o Eduardo Bolsonaro, segundo inclusive a imprensa internacional, ele só está falando bobagem. Mas tem alguns fatos aí que devem colocar o Brasil, o povo brasileiro, atento. Primeiro, vamos falar do Lula. A reeleição do Lula está cada dia mais próxima. Essa do imposto de renda vai pegar o governo Lula nesse cenário aqui. Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno. E você veja, aqui, por exemplo, nesse cenário 1, com Lula, Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior, Renan Santos, que é do MBL, e Romeu Zema, tá? Todos esses juntos têm 32,5, 37,5, 40,2, 44,3, 45, 46,2, 48,5 e 51,7, tá? Então, a diferença está na margem de erro para o Lula ganhar em primeiro turno. Aí você vai já quando a candidata é Michele, que o cenário mais favorável para eles é o Tarcísio. Mas o Tarcísio, se perceber o Lula forte, ele pode não concorrer. Se for a Michele, é 28, 37, 38, 38, 43, 45,1. Aqui aperta muito mais, não é? Chega em torno de 50. Aqui vai apertando mais ainda quando o candidato é Caiado, Ratinho e Renan Santos. Se a Michele não concorrer também, que é possível que isso aconteça, aí já vai aí para a vitória já garantida do Lula. E se os candidatos forem Caiado e o Flávio Bolsonaro, aí a situação fica pior ainda para eles. Então, realmente, a vitória do Lula é pule de 10 nessa história toda. Muito bem, aí você tem o Lula sendo favorecido pela estratégia do clã Bolsonaro. O ex-presidente e os filhos insistem em adiar a definição do candidato oposicionista para manter o bolsonarismo a cavaleiro nesse processo. Com isso, eles vão permitindo a consolidação da candidatura do Lula e vão ter que agir de improviso, porque ninguém sabe quem vai ser o candidato. O ato pró-Bolsonaro do último domingo, lá em Brasília, tinha 130 pessoas. Eu publiquei aqui imagens da manifestação no domingo, foi um desastre. E o vídeo da tornozeleira abalou ainda mais a narrativa do Jair Bolsonaro, da família, dos filhos, do bolsonarismo em geral, foi desmoralizante. Diante desse cenário, você veja, você tem aí o Financial Times, né, um jornal em inglês que é uma espécie de bíblia do capitalismo. Esse jornal afirmou que o movimento bolsonarista está em crise no Brasil e que o movimento do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para tentar livrar o pai da prisão fracassou espetacularmente. Abre aspas, a estratégia do clã de buscar ajuda em Washington fracassou espetacularmente, afirma a reportagem. A publicação diz que o lobby de Eduardo junto ao governo Trump resultou em tarifas comerciais que irritaram a classe empresarial brasileira e expuseram o deputado às acusações do Brasil. Então, aí você tem um alerta que chega no estudo do ano que vem, que já está publicado e deve estar disponível aqui no site GovBR a qualquer momento, que é o Desafios da Inteligência.
Aqui você tem, por exemplo, os de 2025 em espanhol e inglês, português, espanhol e inglês. E aí deve sair a qualquer momento a edição do ano que vem. E o que é que diz? Nesse relatório, a ABIN aponta risco de interferência externa e de atuação do crime organizado nas eleições de 2026. O relatório não cita o nome de países, mas a equipe de Lula acha que não precisava nem falar, né, que é os Estados Unidos. A Agência Brasileira de Inteligência também destaca o uso de IA e radicalização religiosa. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, aponta riscos para o processo eleitoral de 2026, como riscos, né, a interferência externa e a atuação do crime organizado, segundo documentos sobre os desafios da instituição para o próximo ano. Além disso, o uso de inteligência artificial para desinformação e a crescente radicalização religiosa são fatores que, segundo a agência, ameaçam deslegitimar as instituições democráticas. As conclusões que estão no documento Desafios da Inteligência, edição 2026, relatório em que a ABIN apresenta à sociedade e às autoridades sua avaliação sobre os riscos diretos e indiretos à segurança do país no próximo ano. De acordo com a ABIN, o Brasil enfrenta desafios relacionados à manutenção da democracia e à estabilidade institucional. Desde 2018, observa-se a propagação recorrente, principalmente por meio de plataformas digitais, de desinformação acerca das eleições brasileiras. Tal processo, segundo a agência, resultou em mobilizações que questionaram o processo eleitoral, as quais culminaram nos ataques de 8 de janeiro de 2023. E há uma possibilidade concreta disso se repetir. Se o bolsonarismo perder a eleição, se a extrema-direita, nem vamos falar de bolsonarismo, vamos falar da extrema-direita, se perder a eleição de 2026, ninguém sabe o que eles vão fazer. Porque eles estão dispostos a qualquer coisa, a gente já viu isso. Na época, um grupo de apoiadores do Bolsonaro, em 2023, depredou Brasília e, diante do que aconteceu na última eleição, a ABIN avalia que o pleito próximo ano ocorre em um cenário marcado por múltiplos desafios, entre os quais esse. Segundo a agência, a articulação transnacional de movimentos extremistas que compartilham táticas de manipulação e de propaganda em fóruns e comunidades próprias eleva a sofisticação dessas ações e cria ameaças coordenadas e globalizadas contra o processo democrático brasileiro, impactando inclusive na nossa soberania. Atores estatais ou não estatais podem ter altos incentivos para promover ações de desestabilização do processo eleitoral. O órgão não cita nenhum país específico como os atores estatais que poderiam mover ações de interferência. Auxiliares de Lula têm especial preocupação com os Estados Unidos, onde Trump já declarou apoio a diferentes políticos no continente americano. Recentemente, Trump saiu em defesa do conservador Nasri Asfura na eleição de Honduras e ameaçou cortar ajuda ao país se seu favorito não vencesse. O republicano adotou retórica semelhante em relação à Argentina. Ele disse recentemente que seu apoio ao país dependia de uma vitória do ultraliberal Javier Milei nas eleições legislativas, e o Milei surpreendeu todo mundo de última hora, porque ele estava mal nas pesquisas, e o apoio do Trump lá na Argentina funcionou para ele, mas isso acontece porque na Argentina os Estados Unidos dependem dos Estados Unidos, a Argentina depende dos Estados Unidos para respirar, né? Lula já fez críticas a mega empresários que interferem na política de outros países, no que foi lido como uma referência a Elon Musk, e também tem o caso das facções, que tem elegido muito bandido sobretudo para o poder legislativo. As bancadas da direita no Congresso Nacional estão cheias de membros do PCC, e isso deve se intensificar nesse ano, e aí nós vamos ter Polícia Federal e a ABIN fiscalizando a união da direita brasileira com o crime organizado. E a ABIN vê o tarifaço do Trump como ato político e segurança econômica como risco em 2026. Então, tudo isso vai sair nesse relatório, que vai estar disponível em breve. Eu estou acompanhando aqui. Quando sair, eu vou mostrar para você.
e realmente 2026, minha amiga, meu amigo, vai ser uma guerra. A gente pode esperar que em 2026 nós vamos ter problemas bastante complicados aqui. Esse sujeito aqui é capaz de tudo e ele tem ainda alguma influência lá nos Estados Unidos. E, na verdade, ele é um joguete de várias forças radicais aqui no Brasil, por isso que não o jogaram fora ainda. Uma boa medida seria o STF acelerar o processo contra ele, cassar o seu mandato e começar a ir atrás dos seus cúmplices aqui no Brasil.